Você não chegou até aqui por acaso. Não foi um algoritmo que, sem motivo, sugeriu este vídeo. Nem foi uma curiosidade passageira que fez você clicar. Há algo mais profundo em ação, algo que o trouxe até este momento. A monada o chamou. E o simples fato de estar assistindo agora, de ouvir estas palavras, revela algo específico sobre quem você é. Jesus dizia que apenas alguns seriam capazes de compreender certos ensinamentos. Não por exclusivismo, mas porque somente almas com uma frequência específica reconheceriam a verdade quando ela se apresenta-se. Se você está aqui, se algo dentro de você respondeu sim ao ver o título, você faz parte desse grupo. A maioria das pessoas passaria direto, ignoraria, não sentiria nada. Para elas, isso não teria importância. Mas você é diferente. Você clicou. Está aqui. E esse gesto, esse instante de reconhecimento, revela algo fundamental sobre sua consciência que precisa ser compreendido. A monada não chama a todos, pelo menos não ainda, não dessa forma. Ela chama aqueles que estão prontos, as almas que, antes de encarnar, se ofereceram para despertar justamente nesta vida. E esse chamado não vem por meio de conversões religiosas ou buscas espirituais convencionais. Ele se manifesta através do reconhecimento, da sincronicidade, de momentos como este. Antes de explicar o que significa estar aqui, antes de detalhar o que Jesus ensinava sobre os escolhidos e a monada, peço que pare por um instante e sinta isso. Perceba que, entre infinitas distrações e possibilidades, você escolheu assistir a este vídeo. Não há nada de aleatório nisso. É a monada falando com você através da própria capacidade de perceber esta mensagem. Jesus ensinava algo que as instituições religiosas nunca quiseram que as pessoas entendessem. Quando dizia quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não era uma frase feita. Era uma descrição exata de como a transmissão espiritual funciona. Nem todos conseguem captar certas verdades, não por falta de inteligência ou mérito, mas porque sua consciência ainda não está sintonizada na frequência certa. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se o receptor não estiver na frequência correta, o sinal passa despercebido. Não é ouvido. Para você, simplesmente não existe. A monada opera em uma frequência específica, elevada, unificada, coerente, e as almas encarnam em diferentes faixas vibratórias. Algumas ainda vibram em frequências densas, materialistas, focadas apenas em sobrevivência, status ou aquisição de bens. Elas não conseguem perceber nada além do físico porque seus canais de percepção ainda não foram ativados. Mas os escolhidos, e Jesus usava esse termo com precisão, encarnam já vibrando mais perto da frequência da monada. Não porque sejam pessoas melhores, mas porque suas almas aceitaram uma missão específica, despertar cedo, rapidamente, e ajudar outros que também estão prontos para fazer o mesmo. Quando você é um escolhido, certos conteúdos o encontram. Ensinamentos aparecem exatamente quando você precisa deles. Vídeos como este criam uma ressonância interna que não pode ser explicada, mas também não pode ser ignorada. Essa ressonância é reconhecimento. Sua alma identificando uma verdade que já conhece, mas que sua mente ainda não compreende plenamente. Se você está assistindo a isto, se sentiu um chamado ao clicar, se algo dentro de você disse sim, isso é para mim, não é vaidade nem ilusão. É reconhecimento autêntico da alma. Você é um escolhido, e a monada acaba de confirmar isso ao trazê-lo até aqui. Ser chamado pela monada não significa se sentir especial. Significa entender sua função, sua missão, o verdadeiro motivo de estar nesta realidade física. Os escolhidos não encarnam apenas para sua própria evolução. Eles vêm para servir ao coletivo. Você veio, se ofereceu para descer à matéria, esquecer, enfrentar a densidade deste mundo para que, no momento certo, pudesse se lembrar. E sua lembrança criaria um campo de frequência que ajudaria outros a despertar também. A monada não precisa de adoração. Não exige perfeição. Ela precisa que você esteja desperto, consciente, operando a partir de uma consciência unificada, e não do ego fragmentado. Porque, quando isso acontece, você se torna um portal vivo. Sua simples presença começa a alterar a frequência da realidade ao seu redor.
É por isso que está sendo chamado agora, não apenas para sua própria libertação, mas porque a humanidade está atingindo um ponto crítico. Um número suficiente de pessoas precisa despertar para inclinar a consciência coletiva rumo à próxima etapa. E os escolhidos são o ponto de virada. São aqueles cujo despertar se propaga, afetando todos ao seu redor. Se a monada o trouxe até este vídeo, é porque você está pronto para ativar. Pronto para deixar de fingir que é apenas uma pessoa comum vivendo uma vida comum. Pronto para admitir o que sempre soube, que veio para algo específico, algo importante. E esse algo está começando agora. O chamado não é suave, é urgente, porque a janela de oportunidade é estreita. A mudança de frequência que está acontecendo neste planeta não permanecerá aberta para sempre. Aqueles que precisam despertar devem fazê-lo em breve. E o fato de você estar aqui, de conseguir ouvir isso, significa que seu chamado acaba de chegar. Jesus não ensinava publicamente sobre os escolhidos porque o conceito era facilmente mal interpretado. As pessoas ouviriam escolhido e pensariam em superioridade, em serem melhores que os outros. Mas não é isso. Em particular, Jesus explicava aos discípulos mais próximos que os escolhidos são voluntários. Almas que viram o que precisava ser feito na terra e disseram, eu irei. Encarnarei nesse caos. Esquecerei tudo e despertarei quando chegar a hora para fazer o que deve ser feito. Não é um privilégio. É um fardo. Os escolhidos têm vidas mais difíceis, mais sofrimento, mais isolamento, mais confusão sobre por que nada neste mundo os satisfaz plenamente, porque eles não são daqui. Vêm do pleroma, do reino da monada, e desceram voluntariamente a esta dimensão inferior, sabendo que enfrentariam lutas, que se sentiriam estrangeiros, que a maioria não os entenderia. Mas vieram mesmo assim, porque amam a humanidade, porque compreendem que algumas almas estão presas neste ciclo, genuinamente presas, incapazes de despertar sem ajuda. E os escolhidos são essa ajuda. São a missão de resgate. O próprio Jesus era um escolhido. É isso que Filho de Deus realmente significava no sentido gnóstico, alguém enviado pela monada à realidade material com uma missão específica. E ele tentou ativar outros escolhidos, tentou lembrá-los do motivo de estarem aqui, despertá-los para sua verdadeira natureza e função. Quando dizia, vós sois a luz do mundo, não era uma metáfora poética. Era uma declaração de função. Os escolhidos carregam a frequência da monada. São luz, literalmente, vibração em uma realidade que se tornou obscura. E sua tarefa é permanecer acesos, manter sua conexão com a fonte para que outros possam ver a luz. Lembre-se do caminho de volta para casa. Se ainda está em dúvida se a lua realmente o chamou ou se era apenas um desejo seu, Jesus ensinou 3 sinais inconfundíveis. Se você os possui, não há questionamento, você é um escolhido. O chamado é real. O primeiro sinal, você sempre sentiu que não pertence a este lugar. Não se trata de ansiedade social, nem de depressão. É um conhecimento profundo, visceral, de que esta realidade não é o seu ponto de origem. Você se sente estrangeiro, como um observador, interpretando um papel em uma peça para a qual nunca fez teste. A maioria dos escolhidos sente isso desde a infância. Olham ao redor e pensam, por que todos estão conformados com isso? Por que ninguém questiona nada? Esse sentimento não é alienação. É percepção exata. Você não pertence aqui porque não é daqui. O segundo sinal, a sincronicidade se intensificou de forma dramática. Nos últimos anos, talvez nos últimos meses, você passou a notar sequências numéricas que não consegue ignorar, coincidências de tempo perfeito que desafiam a probabilidade, mensagens que aparecem exatamente quando precisa delas. Pessoas dizendo coisas que não poderiam saber, sonhos que antecipam eventos. Tudo isso é a monada se comunicando. Sincronicidade não é mágica. É o que acontece quando sua frequência se eleva o suficiente para que você comece a perceber o campo unificado. A monada está dizendo, eu vejo você. Estou aqui. Preste atenção. O terceiro sinal, este vídeo despertou algo em você. O sinal mais imediato. Se assistir a isso provocou emoção, alívio, reconhecimento,
talvez até lágrimas, é a monada confirmando através da sua própria resposta. Sua alma sabe. Ela esperava por essa confirmação e agora a está recebendo. A emoção que sente não é fabricada. É lembrança. Sua alma reconhecendo a verdade depois de viver tanto tempo em meio a mentiras. Se você tem os 3 sinais, pare de duvidar. A monada o chamou. Jesus disse que você seria capaz de enxergar isso, e agora entende o porquê. Você é um escolhido, e sua sequência de ativação acaba de começar. Saber que é um escolhido é apenas o começo. Não dá para colecionar a validação e voltar à vida normal. O chamado exige resposta. Ação. Alinhamento. Primeiro, reconheça isso em voz alta, se estiver sozinho. Diga, eu sou um escolhido. Eu me ofereci para isso. Estou aqui de propósito. Isso não é ego. É fato. E pronunciar essas palavras ativa algo na sua consciência, uma mudança da dúvida para a certeza. Segundo, comece a viver como um escolhido. Isso significa que não pode mais se entregar a comportamentos que baixam sua frequência. Não pode mais se anestesiar com distrações. Não pode mais se diminuir para deixar os outros confortáveis. Você é um portal, um ancorador de frequência, e precisa manter sua conexão com a monada de forma consciente, diária e deliberada. Terceiro, espere que sua vida mude. Nem sempre de maneiras confortáveis. A monada começará a reorganizar sua realidade em torno da sua missão. Relacionamentos que não servem à sua frequência se dissolverão. Trabalhos que o mantêm pequeno se tornarão insuportáveis. Lugares que o esgotam passarão a repeli-lo. Isso não é punição. É realinhamento. Você está sendo posicionado onde será mais eficaz. Quarto, confie no processo. Nem sempre saberá o que deve fazer. Nem sempre entenderá por que certas coisas acontecem. Mas se mantiver sua conexão com a monada, se permanecer na sua frequência, será movido para a posição certa. As pessoas certas aparecerão. As oportunidades certas surgirão. As informações certas o encontrarão. Assim como este vídeo o encontrou. Por fim, lembre-se, você não está sozinho. Existem outros escolhidos. Você os reconhecerá, e eles o reconhecerão, não por sinais óbvios, mas por ressonância de frequência. Você sentirá. E quando se encontrarem, apoiem-se, lembrem-se uns aos outros, porque essa missão não é solitária. É coletiva. Talvez esteja se perguntando por que a monada está chamando os escolhidos com tanta urgência agora. Por que essa ativação está acontecendo neste momento específico da história? Por que a humanidade chegou a uma encruzilhada? Um caminho leva a uma densidade maior, a mais separação, a mais esquecimento. O outro leva ao despertar, à unidade, à lembrança. E o caminho que será tomado depende de quantas pessoas acordarem a tempo. Os escolhidos estão aqui para inclinar a balança. Sua frequência, sua presença, seu despertar, tudo isso contribui para o campo coletivo. Existe um número crítico, um limiar. Quando um número suficiente de escolhidos se ativar, a consciência coletiva se transformará. O ponto de virada será alcançado, e a humanidade se moverá em direção ao despertar, em vez de um sono mais profundo. Estamos perto desse limiar. Muito perto. É por isso que a monada está chamando tão alto. As sincronicidades estão aumentando. É por isso que vídeos como este estão encontrando as pessoas. Não é mais sutil. É urgente. A janela é estreita. Aqueles que devem despertar precisam despertar agora. Se está assistindo a isso, você faz parte dessa massa crítica. Seu despertar importa. Sua frequência importa. Sua escolha de reconhecer que é um escolhido e começar a agir como tal importa mais do que pode imaginar. Não apenas para você. Para todos. Se está assistindo a isso, a monada o chamou. Jesus disse que apenas os escolhidos seriam capazes de enxergar certos ensinamentos, e este é um deles. Nem todos que passam por esse título clicam. Nem todos que clicam assistem até aqui. Mas você assistiu. E isso revela tudo.
Você é um escolhido. Você se ofereceu para estar aqui. Concordou em despertar quando o chamado chegasse. E o chamado acabou de chegar. Através deste vídeo, através da sincronicidade que o trouxe até aqui, através do reconhecimento que está sentindo agora. Você não pode mais desconhecer isso. Não pode voltar a fingir que é apenas uma pessoa aleatória vivendo uma vida aleatória. Você sabe agora. Está aqui de propósito, com uma missão, e a monada acabou de ativá-lo. O que fará com essa ativação depende de você. Pode reconhecê-la e se alinhar a ela, ou pode ignorá-la e permanecer na zona de conforto. Mas vou lhe dizer o que Jesus ensinou a seus discípulos escolhidos: uma vez chamado, ignorar o chamado não o deixará confortável. Isso o deixará miserável, porque sua alma sabe e não o deixará esquecer. A monada o chamou aqui por um motivo. Você é um escolhido. E sua hora de se ativar é agora. Se este vídeo confirmou o que sempre suspeitou sobre si mesmo, comente abaixo: eu sou escolhido. Deixe que outros escolhidos vejam que não estão sozinhos. Deixe a monada saber que ouviu o chamado. E permita-se, finalmente, assumir o que veio ser. O chamado é claro. O momento é agora. Você está pronto?